Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitsky e hoje estamos iniciando mais um vídeo do nosso quadro Assunto de Programador. E hoje eu tô aqui com meu pai, que já deve ser muito conhecido por muitos de vocês aí. Ele é nada mais nada menos que o maior criador de videoaulas do mundo, né? Videoaulas de programação, de tecnologia, com mais de 7.000 aulas, mais de 200 palestras em 8 países. Então, pai, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado pela oportunidade aí e tenho certeza que essa conversa vai ser muito bacana. Show de bola, pai. E eu resolvi, né, trazer o pai para fazer esse podcast, nosso primeiro podcast, porque além dele ser meu pai, muitas pessoas também me perguntavam, mas e o teu pai? E quando eu gravava um vídeo, eu conheço esse sobrenome Neitsky aí de algum lugar, né? Então todo mundo sempre me perguntou do pai, então eu resolvi trazer para o nosso primeiro podcast o Neri Neitsky para falar com nós aí, o pai. Isso aí, vai ser muito bacana essa entrevista aqui com o meu filho. Muito bem, pai. Então conta já pra gente um pouquinho aí do que você tá fazendo hoje, né? Porque basicamente você sumiu aí um pouco das mídias, né? Na verdade é tudo que meio um ciclo, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Acho que tudo na vida é um ciclo e muitas pessoas se prendem naquele ciclo pro resto da vida, né? Ficam presas. Então eu sou de fazer uma coisa, fazer bem feita, terminou um ciclo, ir para novos ciclos. Hoje, para quem não sabe, eu trabalho para uma multinacional americana chamada Builderall. Então, eu estive nos Estados Unidos algumas vezes e numa das vezes que eu fui para lá, acabei entrando em contato com uma multinacional lá e acabei sendo contratado. Então, hoje já faz quase 7 anos que eu trabalho para essa empresa e está sendo uma experiência bem, bem interessante. Show de bola. E eu até tava pensando aqui sobre essa questão dos ciclos, né? Eu acho que o medo trava muito as pessoas, né? Querendo ou não. Às vezes, tipo, porque eu sei que tu foi professor na faculdade por muitos anos, né? Às vezes, o fato, se tu tivesse muito medo de ter saído da faculdade, quando vê, tu nunca tinha feito videoaulas, tu nunca tinha dado palestras, né? Então, eu acho que o medo é uma coisa que as pessoas têm que tentar passar por cima, né? E eu acho muito interessante o seguinte, porque tem muitas pessoas que elas se comportam igual o elefante de circo. Sabe como é que se comporta um elefante de circo? Diga aí. O elefante de circo é assim, ó, ele fica lá no circo preso a uma corrente, entendeu? E só que se o elefante ele soubesse a força que ele tem, ele arrebentava o circo. Ele não ficava ali preso. Ele saía mundo afora. E muitas pessoas se comportam exatamente como o elefante de circo, sabe? Fica naquele ciclo ali e às vezes não enxerga o próprio potencial que tem, que poderia chegar muito mais longe. Beleza, pai? Muitas pessoas já te conhecem aí, né? Sabe da tua história aí, sabem todo o teu feito que tu fez para nossa área de programação e tecnologia aí, né? Só que muitas pessoas não sabem como é que você começou, como é que é a sua história por baixo dos panos, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí sobre como que você iniciou nessa área, né? Como é que começou esse interesse pela programação em si? Então, na verdade, eu sou de uma geração que teve um pouco mais de dificuldade, né? Porque a gente morava bem no interior, não tinha internet, não existia nada disso aí, não existia computador. Até existia nos maiores centros, mas a gente não tinha acesso a isso. Celular, nem pensar, né? Nem sequer luz a gente tinha em casa. Vê só, Então, né? só para você ter uma ideia, né? Eu sou da época da patente, que tu nem sabe o que é, nunca usou uma patente, né? Só por foto mesmo, né? Um dia eu vou te levar numa patente, tu vai ver. É meio nojento, mas tudo bem. Aí eu trabalho desde os 6 anos, né? Então eu trabalhava ajudando meu pai na lavoura, na roça. Eu fui boia fria com 8 anos, então vinha o caminhão e pegava a gente ia capinar na roça para ganhar uns trocos. Depois virei vendedor de picolé, sorvete na rua com aqueles carinhos, virei entregador de jornal. Então eu sempre fui na luta, né, diária para conquistar as minhas coisas. E para você ter uma ideia, eu tinha 19 anos, eu nunca tinha ligado um computador. Pensa hoje, uma pessoa com 19 anos, né? Tem muita gente programando com 19 Tem anos. muita gente que já nasce em cima do celular, do computador hoje em dia, né? Exatamente. Então, eu, até os 19 anos, nunca tinha ligado o computador. A primeira vez que eu tive acesso, que eu vi um computador mesmo funcionando, eu estudava no terceiro ano, na escola, no segundo grau, lá em Guarujá do Sul, Santa Catarina, e lá não existia isso. Daí o professor nosso de uma disciplina nos levou para São Miguel do Oeste, alugou um ônibus, a gente viajou até São Miguel do Oeste
para ir lá num lugar que tinha, e o cara tinha lá um computador lá com uma tela verde, onde ele explicava o que era. Claro que a gente não entendia nada. Era um evento, né? Foi só, a curiosidade foi realmente um evento. Mas eu realmente nunca imaginei que eu iria entrar para a área, né? Uhum. Mas e aí, como é que começou essa questão aí? Qual que foi a partir do seu primeiro contato? Quando que você começou a ver os primeiros códigos? Quem foi que te influenciou? Como é que foi essa questão aí? Essa é uma ótima pergunta. Eu morava em Guarujá do Sul, como eu falei antes para vocês, e só que ali não tinha perspectiva de futuro. Então, eu tinha os meus colegas, os meus amigos, né? Que todo mundo queria sair da cidade, ir para outros lugares para ter uma perspectiva de melhora de vida e tudo. Todo mundo queria melhorar de vida, mas na nossa cidade não tinha como. E muitos dos meus colegas iam ser garçom em São Paulo, garçom não sei aonde. Então, a maioria era ser garçom num centro maior. E eu já imaginava que também iria fazer isso. Mas o destino acabou me levando para Tocantins, né? Então eu fui para Tocantins sem dinheiro para voltar, inclusive. Né? Foi passar um calor lá no Tocantins. Passar o calor do Tocantins. E eu fui naquela expectativa de crescer, de melhorar, de conquistar as coisas. E uma coisa que inclusive eu falava nas minhas palestras, que eu vou aproveitar o gancho, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Então eu só fui com o dinheiro de ida, né? E então eu não tinha outra coisa na cabeça senão dar certo. Então o meu único plano era o plano A, eu não tinha um plano B. E muita gente tem plano B. Tipo assim, tu tem o plano A, o principal, mas se não der certo, tem o plano B. Isso estraga completamente, né? Porque se tu já tem um plano B ali visando que o A pode dar errado, já estraga tudo, porque tu tem que ter um objetivo e é aquele objetivo, né? Tem que fazer dar certo, né? Tu não pode descansar enquanto não atingir. Se tu tem um plano B, na primeira dificuldade que você vai ter, você acaba indo para o plano B. Exato. E muita gente acaba não atingindo os objetivos por conta disso, né? Então eu cheguei em Tocantins, foi bem difícil lá, no começo sem dinheiro, até teve uma experiência de fome que eu contava sempre nas palestras, né? Mas, enfim, né? Como eu não tinha o plano B, tinha que aguentar até dar certo. E aí eu conheci um programador de computador lá chamado Pedro, que inclusive sou amigo dele até hoje. E ele era programador e eu sabia, a única coisa que eu sabia fazer mais ou menos era tocar gaita. Era a única coisa. Sanfona pro pessoal lá do sanfona. Do norte, né? E aí eu cheguei lá, eu não tinha conhecimento, então tinha dificuldade para conseguir um emprego, mas eu sabia tocar gaita. E esse amigo que eu conheci lá, então ele disse: André, me ensina a tocar gaita e eu vou te ensinar a programação. Mas credo. E eu não tinha interesse, na verdade, em programação. Não tinha, computador, nunca tinha ligado um. Mas eu estava longe de casa. Estava sem dinheiro. Era até uma forma de me entreter por lá. E quem sabe, né? Aprender alguma coisa. Vai então, que, né? Se fosse engraçado que se eu tivesse dinheiro para fazer um curso, eu jamais teria feito, porque eu não tinha interesse naquilo. Sim. Né? Nem sequer em estudar. Então, mas aí a circunstância me levou a fazer essa troca com ele. Eu ensinava ele a tocar gaita, ele me ensinava a programação. E aí eu fui vislumbrando que aquilo poderia ser o divisor de águas na minha vida. Porque aí eu fiquei sabendo quanto que ele ganhava. Opa! Ele ganhava uma fortuna, tipo assim... Naquela época já? Naquela época, Isso, né? Era mais ou menos que ano? Era 92. 92. Eu lembro que ele ganhava 7 salários mínimos. Para mim era um dinheiro inimaginável, né? Porque eu nunca tinha ganhado mais do que um salário mínimo na vida, né? 7 salários mínimos. Então, aquilo realmente acendeu uma luz em mim. E o que eram as tecnologias lá? Olha, a gente trabalhava com Clipper. Clipper? Ele era programador em Clipper. Show. Então, DBA era tipo a base de dados dele. E só que a única forma de aprender era através de um programador que já conhecia para te ensinar algum curso, eventualmente. Tinha um livro chamado Summer 87, que era praticamente uma das únicas fontes assim, de aprendizado mesmo, né? Então, eu lembro que eu comecei a aprender algoritmos bem simples, códigos bem simples, que ele ia me ensinando. E aquilo eu fui começando a ter interesse. Mas uma coisa bacana
que eu me lembro que nunca mais esqueci é que eu tinha uma vez que fazer uma regra de três, um cálculo de porcentagem, né? Uhum. E eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia aplicar aquilo na linguagem de programação. Sim. E aí eu lembro que eu fiquei assim, semanas e eu não conseguia fazer. Então eu fui atrás até de um outro programador para me ajudar fora de hora. Eu lembro que eu caminhei quilômetros até chegar na casa dele. E daí cheguei lá, ele em um minuto me disse, tu faz isso, faz isso, faz isso. E eu voltei para casa correndo, né? Do escritório, na verdade, para tentar fazer funcionar. Então, o que eu quero dizer é que era muito difícil para a gente conseguir a informação. Não é que nem hoje, que tu tem uma dúvida ali, vai na internet. Vai no ChatGPT ali, Stack Overflow, né? Isso não existia nada, né? Sim. Show de bola, pai. Mas depois que tu passou por toda essa experiência lá no Tocantins, eu sei que tu voltou pro Rio Grande do Sul, né? Ou veio pro Rio Grande do Sul, porque tu é de Santa Catarina, Paraná, né? Isso aí. Essa região. Então voltou pro Sul. E o que que tu fez aí depois que tu voltou pro Sul? Por que que tu voltou pro Sul, né? Eu sei que montou a Informaticom aí. Então conta um pouco pro pessoal aí como é que foi essa história depois do Tocantins aí. Quando eu estava em Tocantins, que eu já tinha um conhecimento aí de programação, né? Meio básico. De computador, então eu já estava me achando, né, com condições de entrar para o mercado. E eu sempre tinha esse sonho de entrar então para a área de tecnologia. E o segundo grau, eu me formei em contabilidade. Então, né, eu queria trabalhar em escritório de contabilidade, porque eu tinha me formado nisso. Sempre foi matemática? Não, era contabilidade mesmo. Contabilidade mesmo. Contabilidade mesmo, contador, né? Sim. Do segundo grau. Era tipo um técnico em contabilidade. E aí, só que daí, como eu estava gostando de tecnologia, gostando de computador, gostando de programação, então eu ficava trabalhando lá, passando necessidade e sonhando em um dia ter uma empresa minha que eu pudesse agregar as duas coisas e, enfim, crescer na vida, né? Todo mundo quer crescer. E eu lembro que eu tinha a agendinha e eu ficava pensando no nome da empresa. Ficava meses pensando, tipo, 1001 nome. Sim. E aí, como eu queria agregar informática e contabilidade, eu acabei criando uma empresa chamada Informaticom, com N no final. Então, de informática e com de contabilidade. Que legal. Então, porque eu queria agregar as duas coisas. No fim das contas, resumindo, o Informaticom virou só cursos de computação, né? Que foi uma longa jornada aí. Mas, enfim, eu montei o nome e sempre pensando e sonhando. E lá, em Tocantins, eu conheci uma guria, né? Chamada Elisiane, que ela é gaúcha, e ela veio embora para Carazinho, porque a família, os parentes eram daqui e tal. E aí, enfim, voltei aqui por causa de um rabo de saia, digamos assim. Sim. Que é a tua mãe. Sim, exato. Hoje, né? Ou seja, eu vim certo, né? Não foi à toa. Aí chegando aqui, eu abri a Informaticom cursos, né? Que encaradinho, né? Na verdade, eu queria trabalhar com contabilidade, programação, alguma coisa assim. Só que eu ia demorar muito tempo para mim conseguir um retorno financeiro. Vou fazer um programa de computador, vou fazer... Né? Ia demorar muito. Tudo isso demora muito, né? Exato. Então, o que eu fiz? Eu montei cursos, porque daí eu podia fazer um trabalho para entrar dinheiro rápido. E daí, com o tempo, eu ia trabalhando com outras coisas. E no fim das contas, virou que a Informaticom virou só cursos mesmo. A gente começou bem pequenininho. Mas eu trabalhava manhã, tarde, noite, sábado, domingo. Eu saía entregar panfleto na rua. Curso tudo presencial, né? Não tudo tinha nada presencial. de nada. Nada na época dos monitor preto e branco, tudo mais. Disquete, né? 486 na época do disquete, claro. E eu lembro, aproveitando o gancho, que a gente vai lembrando das coisas, né? Sim. E logo que eu abri a escola, não vinha aluno, eu não era conhecido, era de longe. Chegou aqui, não conhecia ninguém, garanto. Então, e tem uma história muito engraçada, né? Cômica, mas engraçada, que eu não tinha aluno, mas eu passava na frente sempre de uma escola de datilografia. E sempre cheio de aluno. Cheio, aquelas máquinas, lotado de aluno.
E eu sem nenhum aluno, imagina, eu estava num curso de computação ali. Isso já era mais ou menos que ano? Era 93. 93. 93 para 94. Isso aí. E aí, não foi 94, desculpa, foi 94. E aí, o cara cheio de aluno e eu nada de aluno. Daí eu pensei, eu vou fazer um sistema de datilografia no computador. Viu que tinha gente querendo no concorrente, né? Eu vi, exatamente. Então eu criei o primeiro sistema de datilografia computadorizada do Brasil, que o cara chegava com um disquetezinho, eu peguei uma apostila, né, me baseei lá e fiz o sistema. Resumindo a história, todos os alunos de lá vieram para mim. Então isso quebrou o concorrente. Quebrou o concorrente, né? Coitado, né? Mas enfim. Aí foi o que deu o gás para a gente poder se manter e depois os cursos. Daí o pessoal que fez o curso de datilografia já fez o curso de computação e assim a gente foi crescendo. Então, para resumir a história, Gustavo, e para vocês que estão assistindo, foram 15 anos de escola, mais de 10 alunos, eu cheguei a ter 29 funcionários. 10 mil alunos? Mais de 10 mil alunos. E aí, nesses 15 anos, né? Então, carazinho inteiro aqui, né? A região, tinha escola em Passo Fundo, em Chapada, em Nome Toque, em Birubá, em Sarandi. Inclusive, eu trouxe todos os meus irmãos para dar aula, né? Eles moravam lá em Guarujá. E quando eu montei aqui, eu fui trazendo um, fui trazendo outro, fui ensinando. Hoje a maioria está na área também, né? A maioria está na área também. Inclusive, o Valderi trabalha conosco numa empresa americana, junto conosco, né? Contigo também. Comigo quem também. não sabe, o Gustavo também trabalha nessa empresa americana. Tem mais um irmão, Lucas, que também trabalha nessa empresa. Aí nós temos... Todos os irmãos trabalharam na Informaticom como professores, aprenderam tecnologia e todos estão na área. Beleza, e depois que teve toda essa história magnífica da Informaticom, você fez alguma faculdade, você foi atrás de algumas especializações, eu sei que foi professor de faculdade depois também, né? Conta pra nós como é que foi essa questão da faculdade, qual que era o curso que você fez, por que você escolheu? Muito bom. Quando eu tinha a escola de computação, então eu tinha aberto ela em 94, daí em 99, eu já tinha 5 anos, então em 5 anos a Informaticom já era o auge aqui na cidade. A gente já tinha muitos alunos, né? Eu trabalhava manhã, tarde e noite, como eu falei antes, sábado, meus irmãos. Então era bem movimentado e a gente era uma referência já aqui. E aí, até por uma influência até da Lise, né? Diz, tem que fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade. Eu peguei e fui fazer a faculdade. E fiz a faculdade, iniciei em 99 e terminei em 2003. Que é o mesmo curso que... ADS? Análise de Sistemas. Que é o mesmo curso, pessoal, que o Gustavo está se formando agora dia 1º de março, né? Isso. Daqui uns dias. Daqui uns dias. Exatamente. Tá aí já. E aí eu comecei a fazer a faculdade, fiz a faculdade ali. Quando eu terminei a faculdade, já um pouco antes tinha aberto a UBRA, Universidade Luterana do Brasil, aqui em Carazinho, e vieram me chamar para dar aula nessa universidade. Então, comecei a dar aula na universidade aqui. E começou dando aula de quê? Rapaz do céu, vocês nem sabem que me chamaram para dar aula de Java. Vixe, Maria. De Java. Só que eu era programador... Eu primeiro era programador Clipper. Depois, na Informaticom, a gente chamou um professor de Passo Fundo, eu e um conhecido meu aqui, Jaime Marcondes, e a gente chamou um professor para nos ensinar Delphi. Por quê? Porque a gente queria evoluir, né? A gente programava em Clipper, agora vamos programar em Delphi. Beleza. Então, Delphi, eu dava aula de Delphi. Eu me considerava muito bom programador em Delphi, porque eu já vim do Clipper, daí então fica fácil, né, essa migração. E aí, na faculdade, a gente tinha Delphi, inclusive, que daí eu matava a pau do Delphi, né? Sim. Só que tinha Java. Java. Java é complicado até hoje, né? Se for ver. Java, não. Aí eu levei meio nas coxas, porque minha ideia não era ficar em Java, né? Sim. Beleza, tanto é que meu trabalho final foi em Delphi mesmo. Mas me chamaram para dar aula de linha de quê? De Java. De Java, vocês acreditam? E aí, ia aceitar a proposta, né? E aí, inclusive, eu cheguei a falar com o antigo coordenador lá, que era o professor Rogério. Disse, olha, acho que não vai dar, não tem como ser Delphi. Sim. E foi, não.
se não for Java, tu tá fora. Putz. Aí o que eu fui fazer? Fui correndo para Florianópolis fazer um curso de Java. Uhum. A sorte que era, tipo assim, final do ano para... Tinha um tempinho ali. Tinha um né? tempinho para mim estudar. Daí eu fiz Java lá em Florianópolis, aprendi mais ou menos, e depois eu fiz uma pós-graduação na universidade, que também tinha Java. Então, isso foi o que me ajudou. No fim das contas, hoje, o que eu mais gravei foi videoaulas de Java. Então, Tu vê, né? são mais de 2.000 videoaulas só de Java. Então, depois eu dando aula, eu fui vendo que era fácil, que não era bicho de sete cabeças. E aí, quanto mais você ensina, mais você aprende. Questão do treino, né? Aí foram 12 anos dando aula de Java, até que chegou um ponto que eu fazia chover em Java, né? Ficou 12 anos dando aula na faculdade? 12 anos dando aula na universidade e 5 anos coordenando o curso de sistemas de informação. Beleza, pai. Então, mas agora eu acho que a gente chega no assunto mais esperado, né? Porque enquanto você estava dando aula, você começou a fazer as videoaulas, né? Começou a fazer toda essa criação, que é por isso que o pessoal tá aqui assistindo esse vídeo, eu garanto, né? Porque tem muitas pessoas que foram seus alunos, mais de 7.000 aulas é muita coisa, né? Então, conta para nós como é que você começou a criar videoaulas, por quê, qual que era o seu objetivo, né? Como é que era essa questão aí? Eu sei que também eram aulas bem básicas no início na questão de qualidade de vídeo, qualidade de áudio, porque não tinha muitos recursos naquela época, né? Então, conta para nós como é que foi toda essa questão aí. Bom, acho que as videoaulas, posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Ela me colocou numa vitrine, né, que eu não imaginava. Foram aí, hoje são quase 80.000 alunos, né? Isso que já faz alguns anos que não gravo. Uhum. Mas o legado fica, né? Com certeza. E acho que uns 15 milhões de visualizações os vídeos. E isso acabou, inclusive, me levando para vários países. Isso me ajudou muito no trabalho que eu faço hoje na multinacional americana. E eu comecei, porque é o seguinte, quando eu comecei a dar aula na universidade, não tinha o que a gente tem hoje, de recursos, de tudo mais, essa facilidade. Então, eu ensinava algoritmos de programação na universidade. Então, se tinha um aluno que perdia uma aula, na outra aula já ficava complicado. Ficava se arrastando, ou se eu dasse mais atenção para ele, aí arrastava a aula, ou se eu não dasse atenção para ele, ele ia ter dificuldade, então muita gente podia desistir. Então, se alguém tivesse uma dor de barriga e não pudesse ir na aula, né? Putz, já complicava, Já né? complicava. Então, eu pensei, não, preciso... Vai cair aqui. E eu sempre gostei de achar soluções para problemas. Então, eu tenho uma facilidade de ter um problema e penso e acho uma solução para aquilo, sabe? Então, eu pensei, como é que eu posso fazer para ajudar? Vou gravar um vídeo. E comecei a gravar videoaulas e daí eu dava os CDs na época. Eu gravava CD. E deixava para os alunos da universidade. Para eles ficar nivelado com a turma. Exatamente. Ali, né? Esse era o objetivo. Assistir em casa e ficar nivelado, né? Se perdeu a aula, ou às vezes a pessoa nem perdeu a aula, mas tem uma dificuldade de aprendizado. Você sabe eu queria rever o conteúdo, né? Quer ver o conteúdo, alguém realmente tem mais dificuldade que o outro, vai lá, assiste de novo e tudo mais. E aí eu comecei a dar CD para os alunos. Só que eu não vendia para eles, eu dava, e aquilo lá começou a ficar caro para mim. Sim, imagino. Então eu comecei a botar no YouTube. E daí eu passava o link, acessa videoaula e tal. Isso mais ou menos que ano que era? 2004, 2005, por aí. Bem no início do YouTube ali, foi logo no começo. Era tudo mato, eu garanto, não tinha quase ninguém. Era pouca coisa. Então, eu acabei meio que desbravando isso aí, só que eu não esperava isso. Então, Começou a repercutir? Eu botei ali, eu tinha, tipo, 60 alunos na faculdade ali que estavam assistindo, mas eu fui ver, putz, mas já tem 50.000 visualizações, como assim? Sim. Se eu tenho só esse de aluno. E foi indo, eu ia... Tudo que ensinava na universidade, eu ensinava também nas videoaulas e botava, então todo mundo de qualquer lugar do mundo ia ter acesso a praticamente o mesmo conteúdo que eu ensinava na universidade. Sim. E acabou quando eu vi tinha 100.000, tinha 200.000, meu Deus do céu, né? E aí comecei a ter muita gente me chamando, muita gente. E aí eu pensei, acho que dá para ganhar um dinheiro com isso aí também, né? Torna-se um negócio, né? E aí eu comecei a fazer mais videoaulas,
Aí eu comecei, daí já não colocava tudo no YouTube, então botava várias lá e outras o pessoal queria uma continuação. Eu vendi o DVD e foram mais de 15 mil CDs e DVDs que foram enviados, né? Porque a gente enviava via correio ainda, Sim, né? interessante. E também eu tenho uma dúvida sobre essa questão das videoaulas, né? Porque eu sei que naquela época a gente não tinha internet como a gente tem hoje, né? Não tem todos esses recursos, não tinha todos esses recursos. Como é que você aprendia, né? Porque eu sei que deu curso de Delphi, Java, HTML, CSS, JavaScript, tudo quanto foi linguagem, Arduino, né? Como é que era esse processo de você aprender para depois você ensinar? Eu sempre fui muito autodidata. Acho que justamente porque quando eu comecei a entrar na programação, não tinha professor ali full time para te ajudar, não Sim. tinha acesso. Então, eu estudava muito, né? Eu pegava um livro, eu devorava o livro. Então, eu tenho mais ou menos 300 livros aí Tudo no livro, né? era na base do livro. Então, eu sempre fui muito de estudar. Então, eu ia atrás de estudar e praticar e ter paciência. E é o que Sim. muita gente acaba não tendo, né? E eu vou dizer que a diferença muitas vezes do professor para o aluno é 15 minutos, sabia? Porque o aluno não sabe um conteúdo, o professor também não sabe aquele conteúdo. Aí o aluno pergunta, professor, como é que se faz isso? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Aí o professor vai lá, estuda, vê como é que é. É isso. Pratica, é isso. Vai lá e ensina. Ensina. Entendeu? Então a diferença é 15 minutos. É só o tempo do professor pegar, Destrinchar praticar, ali. destrinchar, e daí vai lá e ensina pro aluno. E essa questão do aprendizado também é interessante porque vem aquela frase clichê, né, que todo mundo fala. Se tu quer, tu consegue, né? Então, a gente sempre tem que ir lidando com os recursos que a gente tem, né? Se na tua época tinha livro, era só o cara pegar e destrinchar aqueles livros que o cara conseguia aprender, né? Exatamente. É a mesma coisa hoje em dia. A gente tem, hoje em dia, um excesso de conteúdos na internet. Tem muitas pessoas que não conseguem aprender. Mas como assim? Peraí. Tudo é questão de foco, né? Então, se o cara realmente quer, o cara realmente vai conseguir. Justamente esse excesso de conteúdo que muitas vezes atrapalha. Atrapalha, com então, certeza. se você não conseguir filtrar essas informações, não conseguir assim, ter um direcionamento bem certinho daquilo que você tem que estudar, você acaba vendo muita coisa, acaba se perdendo no meio do caminho. Sim. E não aprendendo. Eu vejo muito isso, o pessoal pede pra mim, né, Gustavo, como é que faz pra começar na área? Porque eu peguei um projetinho assim, assim, assado, mas aí quando a gente vai ver os projetos que o cara fez, o cara não terminou, né? Ou o cara comprou um curso e viu 3, 4 aulas do curso, não viu até o final. Então, realmente, aí vai já uma dica pro pessoal, né? Se você tá entrando na área, se você tem interesse, faça uma coisa até o final, depois você vai para outra, né? Porque hoje, com excesso de conteúdos, tem muitas coisas, as pessoas querem ver tudo e acabam não vendo nada de verdade. E uma coisa que às vezes pode acontecer é da pessoa que está iniciando, ela vai para um curso, alguma coisa que é um pouquinho aquém do conhecimento dela. Sim. Né? Então, não adianta você iniciar com um curso intermediário se você é um iniciante. Exato. Tem que fazer primeiro. Seguir todos os passos, né? Exatamente. E assim, você estava no início dessa conversa ali, você falou sobre as suas aulas eram mais informais, mais básicas, né? Então, o que acontece? Eu sempre prezei pelo... O feito é o melhor do que o perfeito. Sim. Então, eu fiz 7 mil de aulas, é tudo informal, estava chovendo, eu não tinha esse negócio de parar o vídeo para editar o vídeo. Sim, era tudo sem edição, tudo. Eu cheguei a fazer 30 videoaulas num dia. Hoje em dia o pessoal às vezes faz um vídeo na semana inteira, né? Porque faz, edita, não sei o que lá. Era galo cantando, era aeroporto, vaca rugindo, era telefone tocando, era. Isso também. Até tu já veio me atrapalhar numa videoaula. Exatamente. E isso também é um atrativo para as pessoas, né? Porque torna o conteúdo mais descontraído, né? O pessoal vê que é uma pessoa normal, né? Que tá ali gravando as videoaulas, né? Não... Então, se eu fosse deixar uma dica para vocês, na vida de vocês, é claro que se você puder fazer o perfeito, faça. Mas se não tem como fazer o perfeito, simplesmente faça. O feito é melhor do que o perfeito. E fazer com os recursos que tu tem, né? Exatamente. Às vezes, eu não vou começar a fazer uma videoaula aqui porque eu não tenho uma câmera boa. Porque eu não tenho um microfone bom. Mas faz com o teu celular, ou dá um jeito, né? Vai numa LAN house e tenta baixar um gravador de tela ali e grava do jeito que tu consegue, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem muito recurso que o pessoal consegue ter acesso e consegue fazer as coisas, né?
E só para finalizar esse assunto das videoaulas, que nem eu falei antes, foi um divisor de águas para mim, porque em termos de conhecimento, eu posso dizer para vocês que as videoaulas me fez crescer muito em termos de conhecimento. Então, quando eu ia dar aula na universidade, além de você dar aula na universidade como professor por si só, já você acaba crescendo muito. As videoaulas me ajudaram demais, então eu ia dar aula com muita propriedade. E eu nunca vou me esquecer de um aluno do Ceará, que um dia ele tinha comprado uma videoaula, não me lembro mais o nome dele, mas ele falou até com a Lisiana, a esposa, e daí ela passou para mim, e ele falou, professor, eu quero estudar ali na tua universidade. E eu, uai, ele queria vir do Ceará para o Rio Grande do Sul. Para ser teu aluno, cara. Para ser meu aluno presencial. Porque ele disse assim, professor, se eu aprendi tudo o que eu aprendi só com as videoaulas, imagina presencial. Se eu fosse teu aluno presencial. E tu nem sabe o que eu disse para ele. Não venha. Sabia dessa história? Essa eu não sabia. Eu falei, não venha. Sabe por quê? Porque ele devorou as minhas videoaulas, ele sabia mais do que muitos dos meus alunos presenciais. Imagino. Entendeu? Então, pessoal, os meus alunos aqui, eles tinham a mim e tinham as videoaulas, mas se o aluno não quer, se ele não fizer a parte dele, não adianta. Não adianta, né? Então, ele tem que fazer a parte dele. E daí o cara lá do Ceará sabia mais que todos os alunos que era presencial, né? Claro que eu tinha muitos alunos muito bons, né? Que por si só eles se dedicavam, sabe? E ainda pegavam as minhas videoaulas para complementar. Sim. Então, muitos deles hoje trabalham conosco na empresa americana, porque os melhores alunos a gente trouxe para trabalhar conosco. Mas, assim, independente do curso que você fizer, ou do local, se você não fizer a tua parte, se você não se dedicar, não adianta tu ter o melhor computador, tu ter a melhor internet, não adianta nada. Pode ter o melhor professor do teu lado. Se tu não fizer a tua parte, não se dedicar, tu não vai evoluir. E uma coisa que eu sempre falo também, que eu vejo muito hoje em dia no mercado, né, pela experiência que eu tive na faculdade, do que eu vejo, é que hoje em dia todo mundo fala que tá faltando muito programador, né? Realmente, nós temos muitas oportunidades na área, mas eu vejo que falta programadores qualificados, né? E isso se dá muito pela questão do foco, né? Porque tem muitas pessoas que fazem faculdade e acham que vão sair da faculdade já prontas para trabalhar no mercado de trabalho. Mas muitas vezes o cara se formou jogando tudo nas coxas ali, o cara não focou em nada e o cara não sabe nada. Né? Então, realmente, se o cara tem foco, é um diferencial, né? Exatamente. Então, pessoal, é só se dedicar, praticar muito, que certamente o mercado ia incrível. Show. E eu tava lembrando também que foi mais ou menos nesse período ali, depois que você começou a estudar com as videoaulas, começaram as palestras também, né? Então, como é que foi esse processo aí? Você parou de dar aula na universidade, começou a dar palestras, daí começou a só focar em videoaulas e palestras? Na verdade, eu ainda ainda era professor na universidade, e aí eu comecei a pensar em formas de divulgar mais o curso que a gente tinha de sistemas de informação. E aí eu comecei a ir nas escolas, falar, dar palestra e coisa e tal, para os alunos. E eu comecei a ver que eu nem sabia, né? Para te ver que às vezes tu não sabe o teu potencial naquilo, né? Porque eu nunca tinha feito videoaula, virei o maior autor de videoaulas do mundo. Eu nunca tinha dado uma palestra, eu saí lá do interior de Guarujá do Sul. Sim. Né? Então, aí eu comecei a ir para as escolas, dar uma palestrinha aqui, aí eu vi que eu estava levando o jeito, eu vi que o pessoal gostava, o pessoal me chamava para voltar e coisa e tal. A coisa foi crescendo, tipo as videoaulas, natural, digamos assim. Foi crescendo e daí coincidiu com eu estar na vitrine por causa das videoaulas. De repente, uma universidade em tal lugar lá me chamou para dar uma palestra. Porque inclusive, a primeira foi Tenente Portela, com o Márcio Pinheiro. Que legal. Foi o primeiro de fora que me chamou para dar uma palestra, porque assim, até então, eu estou dando palestrinha nas escolas aqui para divulgar, para trazer alunos para o curso. Mas aí eu já estava tendo uma vitrine das videoaulas, aí, um cara do Tenente Portela aí me chamando para dar palestra. Eu fui, né, assim, meio assim, foi minha primeira palestra fora e tal, mas eu fui. E daí eu vi que o pessoal gostou. E daí logo depois, outro de outro lugar me chamou, daí outro de outro lugar me chamou. E quando eu vi, eu tinha meia dúzia de palestras agendadas. Né? E quando eu vi que legal. Um cara de São Paulo me chamou.
Ah, um cara do Ceará me chamou. Uhum. Meu Deus, um cara da Bahia me chamou. Sabe, e aí eu comecei a dar essas palestras, comecei a gostar. Daí, aonde eu ia, levava sanfona junto, Sim, já alegrava o né? Já pessoal, ligava o né? pessoal, né? Tocava forró. Uhum. As palestras no Mato Grosso, eu tocava um sertanejo. Lá no Nordeste, um forró. Uhum. Né? Aqui no Que legal. Sul. E assim eu ia fazendo, né? Eu ia, inclusive, quando dei uma palestra em Bogotá, Ah, na que legal. Colômbia. Não, Colômbia? tá, Ê, tá mal de tô ruim geografia. de geografia. Ainda bem que tu é programador, hein? É Se verdade, fosse. tá louco. É verdade. Mas eu também estive na África, em 4 países. Mas, enfim. Aí, em Bogotá, na Colômbia, eu queria tocar uma música, só tocar o quê? Eu Uhum. nem sabia quem que era cantor de lá. Fui pesquisar quem era o artista mais famoso. Shakira. Mas, Eu, e tocar isso na gaita? daí eu fui ver qual que era uma música famosa dela e toquei lá. E o pessoal foi à loucura, porque Uhum. jamais imaginava que um brasileiro iria lá para tocar Shakira, né? Sim. Mas enfim, agora até me perdi nos Não, assuntos. eu tava até pensando sobre essa questão das palestras, né? Uhum. Tipo, qual que era o conteúdo dessas palestras? Eram palestras mais técnicas ou você contava essa história da vida? Como é que era isso? Os conteúdos em si, né? Boa pergunta. Inclusive, isso aqui a gente nem programou, né? Não programamos, nem nada. Tá no improviso, né? É, Na verdade, todo mundo me chamava para dar uma palestra técnica. sim. Ó, o pessoal me via nos videoaulas, um monte de cursos e Vem tudo ensinar um mais. Java, vem ensinar um É, Delphi. vem aqui falar da programação, do mercado. Aham, o que que tem alta? Eu chegava lá e não falava nada disso. Então, isso foi engraçado, porque todo mundo esperava uma coisa e eu fazia outra. Uhum, Porque o que eu pensei? Eu vou falar de programação? Capaz, já está na videoaula ali, ó. sim, já tô enjoado de Para falar. que eu vou para Salvador para falar de programação se está no vídeo? Sim, Então eu pensei, vou fazer algo a mais, eu vou levar uma coisa diferente para eles. E aí eu comecei a falar da minha vida, legal. da minha história, um pouco do que eu estou falando aqui, mas bem mais específico, né, com uma linha do tempo bem definida. Sim. E agregando outros assuntos, né, assim, de motivação, de mercado e tal, mas o espinha dorsal sempre foi tipo assim a minha história Uhum. e abraçando outras coisas no meio. E acabou sendo um sucesso. Aonde eu ia, eu voltava. Rondonópolis, eu dei uma palestra para 1.200 pessoas. Pensa, é muita gente. Tinha né? até um tapete vermelho assim. Mas é. Então eu me sentia realmente um popstar, Sim, sabe? que legal. Eu nunca vou me esquecer numa palestra que fui dar em Juazeiro do Norte, no Ceará, terra do Padre Cícero. Uhum. Tenho foto com o Padre Cícero lá. E quando eu entrei no salão, no auditório, que a entrada era pela porta dos fundos, eu entrei pelo lado assim, ó, todo mundo virando a cabeça e olhando para mim assim, sabe? Sim. Tipo assim, É ele que é tá ele chegando. tá aqui, ele tá Uhum. aqui, sabe? Então, foi uma experiência na minha vida muito, muito interessante. Então, eu tenho fotos aí que eu acho que com uns 20 mil alunos, sabe? Toda Caramba. palestra que ia dar, no final era chuva de gente para dar Sim. palestra, para tirar foto. E eu lembro uma vez na África, em Angola, que eu fui dar uma palestra. E aí eu tinha uma palestra, se não me engano, tipo 11 da manhã, e 1 da tarde eu tinha outra, Uhum. né? Porque na África era meio corrido assim. Aí terminei a minha palestra e daí eu já tinha que ir rápido para outra, né? Até chegar e tal. E o pessoal não me deixava sair. Mas E credo. o pessoal lá de Angola tudo ao redor e foto, e abraçando, e foto, e foto. E daí pra chegar, E, pra conseguir veio, sair. e o pessoal da organização que estavam organizando todo o evento, com segurança, vieram no meio, Uhum. me puxaram E arrastaram e pra. arrastaram. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, são coisas que não tem preço, sabe? Sim, São muito experiências legal. de vida que não tem. É difícil descrever isso. Espero que vocês tenham captado a essência do que eu estou falando, sabe? Sim. Mas enfim, eu tenho que agradecer muito a essa experiência das videoaulas. Elas me colocaram realmente em outro patamar. Inclusive, hoje, devido a todos esses alunos das videoaulas e das palestras e tal, é que eu conquistei esse trabalho na empresa americana. Uhum. E um dos trabalhos meus é justamente captar alunos para eles, né? Sim, legal. E eu tava pensando também a questão da sorte, né? Tem muitas pessoas que veem essas coisas como sorte. Mas a sorte só chega pra quem tá preparado, né? Então, que nem as videoaulas. Você tava gravando, deu
sorte, bem dizer, de viralizar, né, e tudo mais, mas você estava preparado e estava focado para conseguir escalar isso, né? Mesma coisa para as palestras, né? Foi sorte do pessoal estar gostando, mas não era sorte, você estava preparado para isso, né? Então as coisas vão acontecendo quando você está preparado. Então, mesma coisa acontece em diversas outras ocasiões do dia a dia, né? Se você está preparado para aquilo, muitas vezes a sorte vai chegar, né? Exatamente. Isso aí é interessante porque é uma construção, né? Então, às vezes, tu não enxerga lá aonde tu vai chegar. Tu não consegue enxergar, certo? Mas se tu for continuar, se tu persistir, se tu estudar, tu ir batalhando, as coisas, elas naturalmente vão acontecer na tua vida. Então, às vezes, e uma coisa vai puxando a outra, né? E às vezes, tu não enxerga. Tu tá subindo a escada, mas tu não enxerga onde tu vai chegar. Mas se tu continuar subindo, tu vai chegar em algum lugar. Exato. E muitas vezes, tipo, no meu lugar, ela me levou a lugares melhores do que eu imaginava. Porque se você for ver aos 18 anos, quando eu me formei no 2º grau, lá em Guarujá do Sul, eu não imaginava que fosse fazer uma faculdade. Porque para mim eu tinha encerrado. Tipo, lá em Guarujá, terminou o 2º grau, acabou as aulas. Sim, acabou o estudo ali. Acabou, até porque não tinha faculdade, não tinha nada ali, então era só trabalhar. Entendeu? Então eu nunca imaginei que fosse fazer uma faculdade. Aí depois, o que eu fiz? Virei professor na faculdade. Então é muito mais do que estudar. Virei coordenador de curso, né? Tava lá num lugar pequeno e de repente eu estava dando palestra nos Estados Unidos, Portugal, sabe? Muito legal. Inclusive em Portugal foi a primeira vez que eu fiquei num hotel 5 estrelas. Porque o pessoal pensou, um professor famoso. Chegando o Neri, né? Do Brasil, né? É um Nerizinho simples, humilde, mas para eles, né? Sim. E eu cheguei lá, me botaram no hotel 5 estrelas, que inclusive a seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo estava no mesmo hotel. Só que eles estavam num andar exclusivo, isolado, né? A gente não tinha acesso a eles. Mas aí eu até, inclusive, fui lá no estádio que eles estavam treinando para a Copa do Mundo. E aí eu vi ele e tudo mais. Então, foi uma experiência muito interessante. Para tu ver como a tecnologia, a programação nos leva a lugares inimagináveis, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que, assim, muitos já me falavam, né, a questão das videoaulas, por exemplo, porque era um trabalho muito grande que eu fazia, de madrugada, sim, muito estudo, e a maioria delas eu não ganhei nada, né? Inclusive muitas, como eu dava DVD, fui pirateado, tinha tudo que é lugar pirata as minhas videoaulas. Então, no fim das contas, a maioria eu não vendia. Né? Claro, se eu tivesse vendido para todo mundo, hoje eu estava milionário, né? Sim. E uma coisa engraçada, a gente vai falando uma coisa, vai se lembrando de outra, né? Eu estava em Moçambique, dando uma palestra. E aí cheguei num lugar lá e perguntei, né? Eu chegava no lugar, quem já assistiu meus jogos? Normalmente eu chegava, quase todo mundo me dava a mão, né? Todo mundo me conhecia. Cheguei em Moçambique na África, né? Agora na África. Não é Colômbia, né? Aí perguntei, quem você já assistiu nos meus videoaulas, né? Porque os completos eram tudo em DVD, né? Sim. Aí quase todo mundo. Daí eu perguntei para minha esposa, né? Quantos tinham comprado já da África? Um só tinha comprado. Só um. Putz, um comprou e pirateou e espalhou para todo mundo. Mas eu nunca me preocupei com isso. Porque eu sempre pensei comigo que a informação, o teu conhecimento, ele só tem valor quando ele passa a ser útil para os outros. Então, se tu se matou a estudar, aprendeu, mas ele fica só contigo, não adianta nada. Não adianta nada. Então, mesmo sendo de graça, então, para mim, o que importava assim, que estava realmente ajudando muitas pessoas no mundo todo. Sim, legal. O conhecimento estava se espalhando, né? Exatamente. Independente se era monetizado ou não, né? Quer dizer, para alguém era monetizado, né? Muita gente... Inclusive, eu vendia videoaula no Mercado Livre e ganhei um dinheirinho razoável ali, vendia bem. Dali a pouco me bloquearam porque eu tinha que comprovar que eu era o autor das videoaulas. Putz. Aí eu tentava comprovar que eu era o Neri, né? Que eu era o autor e tal. Mas tu sabe que não adiantava, eles me bloqueavam de novo e eu desisti. E aí eu olhava, sempre tinha gente vendendo minhas videoaulas. Né? Putz, eu que era o autor, não conseguia. E os que pirateavam estavam vendendo. Né? Mas eu nunca me preocupei de fato com isso. Muito legal. Show de bola, pai. E pessoal, muito obrigado por ter assistido e acompanhado o nosso primeiro podcast até aqui, né?
Pai, você quer passar alguma mensagem pro pessoal? Alguma dica para quem tá começando na área? Algo nesse sentido? A dica é mais ou menos aquilo que eu falei antes, né? É dedicação. Não tem outra coisa. É esforço, dedicação, abdicar de coisas, né? É claro que você poderia ficar 2 horas jogando, mas estudar é bem mais chato do que jogar. Sim. Então para tu conquistar as coisas, você vai ter que se abdicar. Porque se tu jogar mais do que estudar, então tu vai ser melhor jogador de videogame do que um profissional na área. Então é dedicação, foco, né? Tentar não desvirtuar, porque tem muita coisa que tem na internet. Quando vê, tu vai fazer uma coisa e tá fazendo mil e outra coisa antes, Sim. diferente, e não fez daquilo que era o propósito, né? Então é isso aí que eu sugiro, de dedicação, ter bons contatos, né? Assistir os meus vídeos, assistir os teus vídeos, né? Que Com certeza. estão mais atualizados. E para mim é uma satisfação, uma alegria estar aqui nesse teu primeiro podcast, né? E aproveitando, né? Dizer, eu sou muito feliz de ver o profissional que o Gustavo se tornou na programação, está se formando na faculdade agora, de tecnologia. Hoje trabalha já há 3 anos na multinacional. Hoje é líder de equipe também. E eu vejo o quanto tu evoluiu. Já me deu uma rasteira na programação aí. Então tá com muito conhecimento, fico feliz. E aos demais aí, né? Continue buscando conhecimento, que a sua hora vai chegar. Show de bola, pai. Muito obrigado. E eu também queria passar uma mensagem, né? Que até a gente já conversou sobre isso aqui no podcast, mas é que para as pessoas não terem medo, né? Para as pessoas pegar e desbravar, né? Se tu quer uma coisa, vai, corre atrás que aquela coisa vai dar certo. Tenha o plano A, não tenha o plano B, né? Que nem a gente comentou lá no início. Porque se tu tem um plano A, tu vai indo até esse plano A dar certo. Tu nunca vai descer para um plano B, né? Exatamente. Então, realmente, essa era a mensagem. Muito obrigado pela participação, pai. Foi show de bola. Eu já conhecia toda essa história aí, né? Me fiz um pouco de louco aqui. Algumas coisas tu não sabia. Algumas coisas eu não sabia. Mas show de bola. Somente agradecer mesmo pela participação. Sei que muitas pessoas estavam ansiosas, né? Por esse encontro aí, para saber o que o pai estava fazendo hoje em dia, né? Onde é que ele estava, o que tinha acontecido, que tinha parado de gravar videoaula e tudo mais. Mas, realmente, só agradecer aí pela parceria. Obrigado, pai. Abraço, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, que esse ano a gente tá com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos. Também compartilhe com outras pessoas aí para o nosso conteúdo chegar e ajudar cada vez mais pessoas. Então, aquele abraço, até mais e tchau. Valeu! Valeu.